Você passa horas e horas diante do papel e não sabe quais argumentos trazer para produzir o seu texto? Você tem um verdadeiro apagão de ideias na hora de elaborar a sua redação? Você até sabe alguma coisa a respeito daquele tema, mas não sabe como argumentar acerca daquele assunto. Eu sou o professor Dickson Cossetti, fica comigo que após a vinheta eu vou te mostrar as minhas técnicas que já impactaram a vida de milhares de alunos e que com certeza vão fazer com que você redija um texto de uma forma muito mais rápida e muito mais precisa. Eu tenho certeza de que você vai ter argumentos poderosos para arrebentar na redação. E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre um dos itens mais importantes para uma prova discursiva, a argumentação. Mas antes, aquele aviso, se você curte o nosso canal, não se esqueça de se inscrever aqui e, claro, ative aí o sininho para você receber notificação dos novos vídeos. Deixe o joinha se você curtir este vídeo e coloque aqui nos comentários também o que é que você achou. E claro, se você quer que eu comente algum outro assunto, escreva aqui também. Isso tudo ajuda bastante o nosso trabalho e é muito importante para a gente. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Argumentação. Argumentação, sem sombra de dúvidas, é a essência da redação discursiva. Se você não tem argumentos fortes, relevantes, você não consegue uma boa nota. A essência de uma redação é, de fato, o desenvolvimento. É no desenvolvimento, em regra, que você vai demonstrar que domina um assunto. Dickson, mas como eu vou demonstrar, de fato, que eu domino um assunto? Tendo bons argumentos. Ok, Dickson, mas eu não consigo ter ideias. Hoje eu vou te ensinar uma técnica que é o diferencial para você produzir qualquer texto com argumentos fortes e contundentes e, claro, para você arrebentar em qualquer redação, independentemente do tema. É o que eu chamo de gancho de ideias ou ainda ganchos de argumentos, para você literalmente criar bons argumentos na sua redação. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Olho na tela. Dá uma olhada aí. Em regra, você sabe que a argumentação ela vai no desenvolvimento. No entanto, você pode também trazer alguma coisa de argumentação na introdução, embora isso não seja muito comum. E também na conclusão. Normalmente, na conclusão, a gente vai apresentar o nosso posicionamento, a solução para aquele problema que a banca instou para a gente, ou ainda a gente pode trazer uma contribuição. Em regra, é no desenvolvimento que você vai demonstrar que conhece o tema. É no desenvolvimento que você vai trazer argumentos. Esta técnica que eu chamo de gatilho para a argumentação ou ainda gatilhos para as ideias, ela é uma técnica muito relevante. A partir deste gatilho, você vai conseguir construir argumentos, criar argumentos e vai, de fato, elaborar um texto de nota máxima. Eu não tenho dúvida disso. Primeira coisa, olha só, a gente tem aí uma série de gatilhos para a argumentação. Esses gatilhos foram criados por mim exatamente para facilitar a sua vida. Dickson, me dá um exemplo aí. Eu tenho aí, olha só, fatos. O que são fatos? Fatos são acontecimentos da vida real. Professor, fatos são exemplos? Não. Exemplificação é outra coisa. Professor, é um fato verídico? Um fato verídico, na verdade, é uma redundância. Fato já é algo que aconteceu na vida real, então basta você falar fato. Quando você vira um filme que estiver escrito lá assim, baseado em fatos reais, melhor não ver este filme, vai dar problema. O correto é baseado em fatos. Fatos já são acontecimentos verdadeiros. Perceba, você pode trazer fatos. Um exemplo aqui, você está falando sobre terrorismo. O tema da redação versa sobre terrorismo. Você vai e traz um fato, algo que aconteceu. Então você relembra, por exemplo, os atentados de 11 de setembro lá nos Estados Unidos em 2001. E aí você traz essa memória lá para o examinador. Você está citando um fato. Eu estou falando sobre pandemia do novo coronavírus. Eu trago algo que aconteceu, a exemplo do que ocorreu na China. E aí você traz lá, por exemplo, um fato, um acontecimento, ok? Logo depois, eu tenho aí referências históricas. Isso aqui também é muito importante. Eu costumo trazer uma referência histórica quando eu tenho, por exemplo, temas como racismo. E aí você vai falar sobre o racismo, você tem de trazer uma referência histórica aqui, falar de escravidão. É sempre importante você trazer uma referência histórica. Todavia, faço aqui uma observação. Você não tem de ficar falando de escravidão apenas. Perceba que o tema da redação é racismo. Aí você vai e fala sobre racismo, é isso.
Você vai trazer aqui essa referência histórica, mas você não vai se deter tanto com a referência histórica. Volte para o tema da redação, que é racismo. Depois eu tenho aí opiniões e críticas. Você tem determinado tema e você pode trazer uma opinião de um estudioso, uma crítica de um político ou ainda de um meio de comunicação. Dixon, dá um exemplo. Eu vou falar sobre meio ambiente. Daí você traz uma crítica de um ambientalista. Por exemplo, daquela menina que se chama Greta Thunberg. Você sabe, ela foi chamada de pirralha pelo Bolsonaro, ela já foi inimiga do Donald Trump, à época que ele era presidente dos Estados Unidos. E aí você traz o que a Greta Thunberg, por exemplo, falou, uma crítica dela. Ela já fez várias críticas. Professor, quem é a Greta Thunberg? Ela, na verdade, é uma ativista ambiental, você sabe disso, sueca. Você já viu essa menina em vários lugares. Hoje ela é uma figura muito importante, talvez uma das mais relevantes figuras aí na questão ambiental, pelo menos na mídia. Ela aparece toda hora. Legal, então você traz uma opinião, uma crítica contundente. Aí você vai lá e cita. Greta Thunberg, por exemplo, disse que se os políticos não fizerem nada a partir de agora, se eles não começarem a agir, não adianta esse blá 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 deles. Eles conversam muito e pouco fazem. Opa, legal, então eu posso trazer uma crítica dela. Exatamente. Exemplificação. Isso aqui é muito importante, marque isso aí com 2 estrelas. É muito importante você exemplificar nos textos. Vamos supor que você está falando da pandemia do novo coronavírus. Aí você vai lá e traz um exemplo específico do que ocorreu, ou ainda você exemplifica trazendo outras pandemias, outras epidemias que ocorreram no mundo. Aí você pode falar da peste negra, você pode falar da gripe suína, da gripe espanhola, que de espanhola na verdade não tinha nada, mas este vídeo aqui não serve para isso, a gente vai falar de outra coisa hoje. Legal, exemplificações são sempre importantes, você trazer exemplos daquilo que você está falando. Marque com 2 estrelas aí com 2 asteriscos. Você pode fazer comparações também. Eu faço muito isso nos meus textos e ensino bastante para os meus alunos. Vamos supor que o tema versa sobre o sistema prisional brasileiro. Aí você tem de falar do sistema prisional brasileiro ou criminalidade. Aí você vai lá e faz uma comparação com, por exemplo, a criminalidade nos Estados Unidos, a criminalidade na Colômbia. Você faz uma comparação, sistema prisional. Eu comparo o sistema prisional brasileiro com o sistema prisional nos Estados Unidos. Aí você traz lá, como nos Estados Unidos, em que o sistema prisional, ele é em parte privado e parte é coordenado, é supervisionado pelo Estado, ou ainda tem as suas funções executadas pelo Estado. Você faz essa comparação. Você também pode utilizar aqui como gatilho para a ideia questionamentos e respostas. Eu faço isso também bastante, ensino muito isso aqui para os alunos. Vamos supor que você está falando sobre direito de crianças e adolescentes. Este é o tema da redação. Dixon, eu não sei muito bem o que falar a respeito deste tema. Aí você faz uma pergunta, um questionamento e você responde esse questionamento. Friso aqui que se você vai trazer um questionamento, você tem de trazer uma resposta. Professor, pensei em deixar essa pergunta para o examinador. O examinador lê lá e ele mesmo responde. Não, isso jamais pode acontecer. Perguntou alguma coisa, você tem de responder. Você está falando sobre direito de crianças e adolescentes. Você vai lá, os direitos de crianças e adolescentes no Brasil, cujo estabelecimento ocorreu no ECA e também na Constituição Federal, isso, e vai falando lá sobre o direito de crianças e adolescentes. Você vai fazer um questionamento. No entanto, cabe a seguinte pergunta: mas de quem é o dever de cuidar de crianças e adolescentes no Brasil? Interrogação. Este dever, de acordo com a Constituição Federal, cabe ao Estado, à família, à escola. E aí você termina de responder aquilo que de fato foi perguntado por você. Dixon, eu posso trazer também causas e consequências? Sim, eu sempre digo para os alunos que é muito importante você trazer causas, consequências e também soluções. Mas normalmente a gente faz isso quando a gente tem um problema, o que eu chamo de problemática. Se a banca traz uma problemática, como por exemplo, criminalidade no Brasil, a questão da pandemia do novo coronavírus, você sabe que é um grande problema, é uma problemática. Você pode trazer causas, consequências e também soluções na conclusão para esse problema. Causas e consequências são sempre relevantes. Supondo que o tema da redação versa sobre tráfico de drogas. E aí você vai trazer causas inerentes ao tráfico de drogas. Por que que a gente tem um grande índice de tráfico de drogas? Por que o tráfico de drogas atrai tantas pessoas assim? Bom, a causa principal disso
é de fato os altos lucros, né? São os altos lucros advindos do tráfico de drogas. Mas a gente tem várias outras causas. A gente tem aqui a falta de fiscalização por parte da segurança pública, a gente tem aqui questões que envolvem também o status, né? Em uma comunidade, por exemplo, os traficantes são vistos como pessoas que provêm serviços para determinadas famílias, para parte das famílias, então eles são muito bem vistos. E aí muita gente quer ter esse status de traficante em uma comunidade. Por exemplo, você pode trazer aqui várias causas relacionadas a isso e consequências inerentes ao tráfico de drogas. Quais são os impactos do tráfico de drogas? Eu posso falar aqui de consequências para a economia. O Estado deixa de arrecadar muito dinheiro com o tráfico de drogas. As pessoas acabam investindo aí as suas economias para comprar drogas. E o Estado não lucra absolutamente nada com isso. Ele, na verdade, sai em um grande prejuízo. Posso falar também da saúde pública. Qual é a consequência para a saúde pública? Muitos usuários vão se tratar no SUS, por exemplo. E aí o SUS, você já sabe que ele está completamente lotado e ele acaba ficando mais sobrecarregado ainda. Posso falar de consequências para a segurança pública. O aparato do Estado hoje, o aparato de segurança pública fica praticamente todo voltado para conter problemas relacionados ao tráfico de drogas. E claro, eu tenho soluções, aí você vai abordar soluções para reduzir, para conter o tráfico de drogas, como por exemplo, melhorar a fiscalização, aumentar o efetivo das polícias. Posso abordar também a ampliação do trabalho do CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial para aqueles que são viciados em álcool e em drogas, entre várias outras coisas. Próximo gatilho, uma análise crítica, um raciocínio, uma conclusão acerca daquilo que eu, de fato, estou falando. Vamos supor que o tema seja liberdade de expressão. E aí você vai lá e faz um raciocínio relacionado àquilo, uma análise crítica detalhada em face daquilo que você apresentou. Então, se você está falando de liberdade de expressão, você pode falar a respeito do que é estabelecido no texto constitucional. A liberdade de expressão é assegurada. No entanto, como todos os direitos, a liberdade de expressão não é absoluta. Então você faz um raciocínio aqui, você apresenta uma conclusão crítica com base naquilo que você está falando. Você literalmente compõe aqui uma análise mais estruturada daquilo que você está falando. Eu sempre digo aos alunos que é muito importante você apresentar análises críticas na redação discursiva. Prós e contras agora, pessoal. Sempre digo aos alunos que é importante você ter argumentos favoráveis a respeito de um tema ou ainda contrários. Se você tem uma temática polêmica, como redução da maioridade penal, você tem a questão da legalização do aborto, descriminalização da maconha, foro privilegiado, você sabe aquele famoso foro por prerrogativa de função, que políticos, que determinadas pessoas que ocupam cargos de mais alto escalão, de fato tem aqui no Brasil, você conhece isso? Tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra. Eu posso apresentar argumentos favoráveis e argumentos contrários, porque nós percebemos que são temas que envolvem vários aspectos diferentes. Então você vai lá e cita um argumento contrário, por exemplo, à redução da maioridade penal. Você pode falar o que é contra a redução da maioridade penal? Há especialistas que dizem que reduzir a maioridade penal não vai reduzir a violência, uma vez que menos que 7% dos crimes violentos no Brasil são cometidos por menores entre 16 e 18 anos, ou seja, de nada vai adiantar reduzir a maioridade penal no Brasil. Dixon, mas há argumento favorável à redução da maioridade penal? Evidentemente que há. Você pode, por exemplo, dizer que este menor, se ele tiver, por exemplo, 16, 17 anos, ele já é plenamente capaz de entender que aquilo que ele faz é certo ou ainda é errado, uma vez que esse menor de 16 ou 17 anos já tem capacidade, por exemplo, para votar, ele já pode gozar de determinados direitos civis, entre várias outras coisas. Se ele tem capacidade para isso, ele tem capacidade de entender se aquilo que ele fazia era certo ou errado. Na sequência, eu tenho citações de autores, de obras, de publicações, de leis, de manuais, de jurisprudências. Você pode citar, por exemplo, a DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você pode citar o ECA aqui, se você estiver falando dos menores no Brasil. Posso citar também algumas leis que são sempre importantes para você redigir determinados textos. Vai falar de violência doméstica, a lei do feminicídio, Código Penal, Código Processual Penal, pode falar da lei de drogas. Há uma infinidade de leis, de manuais, de jurisprudência que você pode citar e elas sempre são importantes, especialmente em provas de concursos públicos. Logo após nós temos aí conceitos, definições. É isso mesmo, é você literalmente definir alguma coisa. Vamos supor que a banca trouxe para você o tema racismo.
E aí você vem e traz o conceito de racismo, ou ainda de racismo estrutural, que tem tudo a ver com o que você está falando. Dixon, o tema é para falar acerca de sustentabilidade. Opa, você pode já conceituar sustentabilidade. Sustentabilidade diz respeito às ações que são adotadas pela sociedade atual no sentido de preservar os recursos naturais para as próximas gerações. Há então um componente intergeracional. No entanto, sustentabilidade hoje é um conceito que tem a ver com outros aspectos, como por exemplo economia, tem a ver com política, tem a ver também com a questão ambiental e social, ou seja, é multiconceitual. Eu tenho ainda dados estatísticos. Ah, Dixon, eu adoro os dados estatísticos, eu fico colecionando dados estatísticos. Entenda uma coisa, para você fazer um bom texto, você não tem de trazer somente dados estatísticos, você pode trazer dados estatísticos. E há vários dados estatísticos. Dixon, mas quando eu trago um dado estatístico, eu tenho de citar a fonte? É isso. Ressalto que isso é obrigatório. Toda vez que você traz um dado estatístico, cuja fonte seja conhecida, e as fontes são conhecidas, você vai ter de colocar isso no seu texto, a fonte. Dixon, mas eu tenho dúvida em relação à fonte. Eu até sei o dado estatístico, mas eu não sei qual fonte citar. E aí o que eu posso te falar é o seguinte, não invente dados estatísticos, não invente. Você não vai chegar lá, 20% dos feminicídios no Brasil são ocasionados, ou seja, são cometidos, os casos de feminicídio são cometidos, crimes de feminicídio são cometidos por maridos e ex-maridos. Errou rude. Na verdade, 90% dos casos de feminicídio são cometidos pelo atual companheiro ou pelos ex-companheiros. Isso é muito importante, não minta no dado estatístico. Agora, em relação à fonte, aí nem sempre o examinador vai saber. Por quê? Porque isso é divulgado por vários meios de comunicação, por vários institutos, por vários órgãos, por inúmeras publicações. Este dado que eu acabei de passar, ele é um dado que foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano de 2020. E agora em 2021 eu tenho certeza que isso não modificou muito. Dixon, mas eu preciso citar o ano da publicação, mais dados da publicação? Não. Basta que você coloque assim, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Eu sempre falo para os meus alunos que o Ministério da Saúde é importante você citar quando envolve a pandemia do novo coronavírus, é importante você citar o Ministério da Justiça, ou ainda o DEPEN, se você estiver falando de sistema prisional, ou estiver falando também de segurança pública. Você pode falar do mapa da violência, do Atlas da violência, cite publicações de renome, órgãos de renome. IBGE e IPEA são os melhores. Você pode citar, por exemplo, a questão do desemprego no Brasil. O índice de desemprego atual no Brasil em 2021 é cerca de 14%. De acordo com dados divulgados pelo IBGE. É só isso. Fechamos, pessoal? Então, agora eu tenho certeza de que você não vai mais ter dificuldade para criar argumentos diante do seu texto. Sabe o que você tem de fazer? Você tem de pegar todas essas ideias, você tem de treinar bastante, fazer vários textos, e você vai ver que vai ficar muito mais fácil redigir. No entanto, faço aqui um alerta. Quando você vai resolver uma prova discursiva cuja exigência seja com tópicos, é o caso da banca CESP Sebrasp, já viu? Quando o CESP traz lá uma prova discursiva para você, ele costuma trazer um texto motivador, o tema, e ele traz tópicos para você abordar. Em regra, ele traz 3 tópicos para você abordar. Quando a banca o faz, você já fica ali delimitado em face do que você vai ter de apresentar em cada um dos tópicos. Você pode usar esses gatilhos aqui para ter ideias, mas isso vai depender do que o examinador solicita em cada um dos tópicos. Agora, quando você tem prova no estilo da FCC, FGV, ou ainda você tem uma prova de vestibular, ou você tem somente a temática e você não tem tópicos, estes argumentos, esses gatilhos para as ideias, eles são muito relevantes. Eu tenho certeza de que essa estratégia vai mudar a sua vida e vai melhorar muito a sua redação. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o like aqui, a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!